Sobre a Graciotin, que é a código de negociação CGRA3 ou CGRA4. É uma empresa bem pequena na bolsa, pouco conhecida, né? Bom, ela tem um valor de mercado de apenas 573 milhões, então já é uma considerada mesmo uma microcap. O código de negociação é CGRA3 ou CGRA4, aqui é a preferencial, aqui é a ordinária. O segmento de atuação é consumo cíclico. O segmento é tecidos, vestuários e calçados. A gente vai ver que não é só isso, né? Bem assim, ela é uma empresa bem diversificada. O dividend yield da empresa está em torno de 11% nesse último resultado divulgado. E o retorno histórico das ações nos últimos 23 anos deu em torno de 31% ao ano, ou seja, um retorno estrondoso. Bom, e o que a empresa faz, né? A fonte de receita dela, a maior parte aqui é da Graziotin Varejo, que é quase 70%. Depois vem pela Crato Agropecuária. Isso é uma coisa bem interessante, porque você imagina que a Graziotin só vende roupa, tecido, varejo, calçado. Não, ela tem terras lá no Rio Grande do Sul e ela produz, chega de milho, soja, tem uma floresta. Então, assim, ela, ao mesmo tempo que é uma empresa de varejo, ela também é uma empresa do segmento agropecuário. Ela tem uma financeira e tem outros segmentos aqui que é como, por exemplo, shopping e essas outras coisas, né? Tem algumas fotos aqui da empresa, né? Ela tem essa empresa aqui, a Total, essas lojas, Graciotina, a Franco George, essa Por Menos. O pessoal do Rio Grande do Sul vai conhecer. E essa GCT, que na verdade é uma junção das outras lojas. Vê que eles começaram esse segmento em 2020 e estão expandindo esse segmento. Se você perceber aqui, né, o número de lojas praticamente está diminuindo, manteve estável, a área de vendas aumentou. Então, essa é a parte de varejo da Graziotin. E a parte de agropecuária cresceu muito, principalmente nos anos de pandemia. A gente vai ver aqui no fonte de lucro. Deixa eu aumentar aqui. Você pode ver que a Graziotin Varejo em 2019 era quase 100% da empresa, 94%, né? E o segmento da agro era 5%. Aí agora esse quadro praticamente virou, né? Tá 70% varejo e 25% é a parte de agropecuária. E aí tem as florestas, tem o segmento de financiamento que também não é muito relevante, 2% e 1%, né? Então a Graziotin basicamente é varejo de roupas, de calçado, tecido, shopping e a parte de agropecuária. Bom, vamos ver aqui o financeiro dela, né? Bom, começando pela receita líquida, a gente vê que ela vem aumentando ano após ano a sua receita, né? Tem alguns anos aqui de estabilidade, mas no geral é uma crescente, né? De aumentar a receita, né? Tá vendendo mais. Então atingiu aqui no último trimestre 675 milhões de receita. O lucro líquido vem acompanhando também, com algumas variações, mas vem numa crescente também. Saiu aqui de menos 17 milhões para 117 milhões no último resultado. Então a gente pode ver que cresceu mais de 10 vezes nos últimos anos o lucro líquido. E aqui a gente vê as margens. As margens, ela vale a pena comparar com as outras concorrentes, né, diretas. A Graziotin tem uma margem de 54%, enquanto as lojas Renner, que ela tem um mercado assim mais, digamos assim, de alta renda, mais sofisticado, tem de 59%, depois C&A e depois Riachuelo, que é uma mais baixa renda. E aqui um indicador interessante é o grau de alavancagem operacional. Isso significa, esse indicador indica quanto a receita tem que cair para a empresa gerar um prejuízo. Então a gente pode ver que das três aqui, das quatro, a Graziotin é a mais segura, digamos assim, pois ela só tem um grau de alavancagem operacional de 31%, né? Enquanto a mais arriscada aqui é a Riachuelo, com um grau de 4%. Então não adianta olhar só a margem se você não olhar o grau de alavancagem operacional.
O ROIC, né, o retorno sobre investimento. Aqui não é um ROIC oficial, que cada site tem sua metodologia, a própria empresa tem uma metodologia, mas a gente pode ver que ela tem um retorno estável entre os 13% em média, né, de retorno sobre capital. Bom, essa é a parte dos resultados financeiros. Olhando aqui os riscos, né, a gente pode ver que ela não tem uma concentração de clientes, é bem pulverizado, tanto no varejo como no agro também. No agro é bem commodity. Forças externas, isso é um flag vermelho, porque ela, pelo menos na parte de agropecuária, ela está extremamente suscetível ao preço das commodities no mercado externo. Enquanto no varejo também ela é muito dependente da economia. Se a economia vai mal, tem pouca renda disponível, então consequentemente as vendas dela também vão cair. Evento binário, aqui está flag verde, porque ela não tem nenhum evento que possa fechar a empresa do dia para a noite, né? Não tem nenhuma patente, alguma coisa do tipo que pode ser quebrada, nenhum tipo de contrato que a empresa dependa. Custo de troca, aqui está a flag amarela, porque apesar de ser varejo e ter aquela questão de troca, tudo mais, ela consegue manter seus clientes, pelo menos nas crises, né? Então ela consegue manter uma base estável, então por isso que está meio amarela, mas realmente não tem muito o custo de troca de um cliente comprar na Graziotin ou comprar na concorrente, né? A liquidez das ações, isso é uma flag vermelha porque há poucos negócios, tipo, no último mês teve 30 negócios só, tem uma média diária de 100 mil por dia, então assim, dá para uma pessoa física sair e entrar, mas em uma eventual entrada de um grande player, né, ela pode modificar muito os preços das ações, causar oscilações e causar assim desespero nos investidores, né? Endividamento, a flag verde porque ela não tem dívida, dívida zero, sabe que é zero, nenhuma dívida sequer para pagar aos seus credores. Então é uma empresa com caixa líquido. O valuation a gente vai ver primeiro aqui uns múltiplos por ações. A gente pode ver que a Graciotin ela tem um dividend yield o maior das quatro aqui, CIA, Guararapes e Renner. O PL ela está entre os menores, né? Digamos que é o menor mesmo, porque a CIA está com prejuízo, então o PL está negativo. E a preço por valor patrimonial, ela também está negociada abaixo do valor patrimonial, assim como a Guararapes e a CIA, exceto a Renner que está negociada com valor a mais. Então assim, se você entrar aqui, você pode ver que tem tanto as lojas, o varejo, quanto as florestas biológicas nesse patrimônio. Então dá para ver que a Graciotin, nesse caso, ela está sendo bem negociada a preços justos, né? Aqui, agora comparando com outras empresas agrícolas, já que 20% do resultado dela é agrícola, a gente pode ver que também ela está bem em relação aos concorrentes, né? Em relação a empresas similares, ela está bem posicionada, né? Tanto no dividend yield, que ela está pagando bem em relação aos concorrentes. O PL também, ela aqui está mais barata, né? Ou seja, precisa apenas de 4 anos de lucro para você receber de volta o seu preço pago. E o preço ao valor patrimonial também mostra que ela está sendo negociada abaixo do que tem de patrimônio líquido, né? Bom, isso foi a parte de múltiplos. Aqui na parte de valor justo, que finalmente, né, usando o método de fluxo de caixa descontado, a gente vê que ela tem um preço justo aqui no meu cenário base, né? Não se baseie nele. Isso é uma planilha que eu uso para mim. Então ela tem um valor justo em torno dos R$42. Ela está sendo negociada a 29, então ela tem assim uma bastante margem assim de segurança para entrar na posição. O dividend yield esperado, que vocês gostam bastante, né? Dividend yield. Vamos lá. Bom, o lucro por ação aqui dela tá, o esperado está em 5,48 por ação em 2023. E aqui a gente tem 3 cenários, né? O menor payout que ela pagou nos últimos anos foi 20% e o maior 40%. Vendo um payout de 20%, daria 1,9 por ação.
Isso daria 3,7% de yield. Então esse é um cenário pessimista. Aqui no cenário mediano, ela daria 1,64 por ação, que daria 5,6% de yield. 40% daria 2,19 por ação e daria 7,55 de yield. Então a gente tem esses três cenários aqui para Graciotin, né? Sinceramente eu prevejo, eu acredito que está mais para esse, por conta do histórico e também porque o mercado de commodities, o mercado agrícola continua aquecido e isso vai favorecer bastante o resultado dela. Bom, aqui para o próximo tópico, aqui é a conclusão, já concluindo esse vídeo. A gente está buscando empresas assim que tem o potencial de multiplicar por 10. Eu acredito que no longo prazo sim, nos próximos 10 anos ela tem o potencial de multiplicar por 10 por ser uma microcap, por estar sempre evoluindo os seus resultados e por estar negociada com múltiplos bem baixos. Então ela tem tanto o potencial de multiplicar o seu múltiplo, como também crescer seus resultados. E o percentual de alocação máximo que eu recomendo para Graciotin é de 2%. Normalmente é 5%, mas eu recomendo 2%, caso você queira ter, por conta da liquidez das ações, né? Que é uma liquidez bastante baixa para o mercado em geral. Então, para que você, caso a tese esteja errada e você queira sair, você vai ter dificuldades, né? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo sobre a Graciotin, né? Se você tem outra empresa para recomendar, para você querer que a gente estude aqui, é só deixar aí nos comentários. E até mais.